glorificar o nome dele. Então, se encontrar Gênesis capítulo 28, versículo de número 20 a 22. Vamos colocar de pé em nome de Jesus para a leitura da palavra. Gênesis capítulo 28, versículo 20. É um texto, eu creio, conhecido dos irmãos, né? Mas Deus tem muito para falar conosco nessa noite, através dessa mensagem, para a glória dele. Podemos ler, irmãos? Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o que, irmãos? O meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto concederes, certamente eu te darei o quê? O dízimo. E de tudo quanto me concederes, te darei o dízimo. Vou ser tão grato ao Senhor, né, que eu vou agradecer ao Senhor com o meu dízimo. Irmãos, vamos orar a Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai amado, neste momento, ó Pai, a Tua palavra foi lida, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, é o Deus que salva, liberta e cura. A Tua palavra nos diz também, Pai, e conhecereis a verdade vos libertará. E nessa noite, ó Pai, estamos aqui, Pai, mais uma vez para falar da Tua palavra, que é a verdade que cura, que liberta e salva. Nós somos, ó Pai, salvos pela Tua palavra. Passará os céus e a terra, mas as Tuas palavras, Pai, não hão de passar. E nós confiamos no Senhor como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, meu Deus. Nós estamos aqui, Pai, para glorificar, para exaltar, para dizer para o Senhor que o Senhor é santo, é perfeito, é o Deus da paz. O Senhor é o Deus que fez os céus e fez a terra. Tudo, ó Pai, o Senhor fez para o louvor da Tua glória. Eu quero estar abençoando, consagrando, ó Pai, cada irmão nessa igreja ao Senhor, cada criança, a vida, Pai, do pastor Tiago com a sua família. Vem de encontro para esta igreja com poder e glória. Vem visitar, meu Pai, neste momento, ó Pai, a cada um que está com necessidade, ó Deus, que está precisando, ó Pai querido, de um aporte de emprego, que está precisando de saúde, que está precisando de algo na sua vida. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que sonda a mente, sonda o coração, sonda o espírito. E neste momento, ó Pai, o Senhor possa sondando o coração da Tua igreja, preparando para o nosso coração, ó Deus, para assim, ó Pai querido, ouvir a Tua palavra e guardar, meu Pai, nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti somente, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o Deus que salva, liberta e cura. E que nessa noite, ó Pai, que nenhum venha sair da mesma maneira que entrou, mas que possamos sair transformado, saciado, ó Pai, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua paz. Neste momento, ó Pai querido, foi louvado aqui nessa noite, nós rasgamos o nosso coração ao Senhor, ó Pai. No costume do passado, ó Deus, o povo rasgava suas vestes, mas neste momento, ó Pai, é o momento de nós rasgar os nossos corações, ó Deus, ao Senhor, ó Pai querido, e dizer para o Senhor, ó Pai, entra na minha vida, faça morada permanente, para que possamos, ó Deus, nos amar cada dia mais e mais pelo Senhor, ó Pai. E igual foi falado aqui nessa noite, ó Deus, esse povo é um povo apaixonado pelo Senhor, ó Pai. Se existem pessoas aqui nessa noite, ó Deus querido, que ainda não se apaixonou pelo Senhor, esse momento, ó Pai, é um momento oportuno de cada um tomar essa decisão, ó Deus, de se apaixonar pelo Senhor, a ponto de dizer para o Senhor, ó Pai, eu te amo, Senhor, eu te amo, papai, eu te amo, paizinho, é porque o Senhor me amou primeiro. E neste momento, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, a vitória do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, aqui nesta igreja, ó Pai, sobre a cidade de Córrego d'Antas, meu Deus, nós ministramos, ó Pai, a libertação, a salvação, cada um que se encontra aqui nessa noite, ó Pai, venha ser um instrumento, ó Deus, para ganhar almas, ó Pai, venha ser uma atalaia do Senhor, ó Deus querido, e o Senhor possa usar cada um, meu Pai, segundo a sua capacitação, ó Deus. E o Senhor possa capacitar, meu Pai, os demais, ó Deus, para continuar nessa jornada, ó Deus querido, qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus querido. E importa, ó Pai, que o Senhor cresça e esteja em evidência, meu Deus, e que nós diminua cada dia mais e mais, Senhor. Aleluia, por isso que neste momento, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, fique conosco, Espírito Santo. Assenta conosco nesses bancos, ó Pai querido. Esteja com cada um, Espírito Santo, nos consolando, ó Pai. Que a Tua palavra nos disse, ó Deus, que nós não sabemos como convém orar, meu Pai, mas o Senhor intercede por nós, ó Deus, com gemido inexprimível, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, se existe alguém aqui, ó Deus,
que não sabe nem o que significa a oração, o Senhor possa interceder por cada um, Senhor, porque se está aqui nessa noite, ó Pai, foi porque o Senhor trouxe, ó Deus, e o Senhor fala no coração dela, Deus, para a tua glória, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus, aleluia. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Fez também Jacó um voto. Irmãos, voto, compromisso. Irmãos, a pessoa, esse ano é um ano político, né? Onde, infelizmente, os brasileiros, não sei aqui em Corgudanta como está o coração dos irmãos, né? O coração do brasileiro, infelizmente, ele está indeciso, né? Quem tem acompanhado por aí, né? As pesquisas, está tendo mais um grupo de indeciso, né? Do que de pessoa que já tomou a decisão. Por quê? Porque estão cansados de ver os políticos ali, né? Na hora das propagandas eleitoral, falar tanta coisa, irmãos. Mas na hora que chegar o momento de cumprir aquilo que eles falaram ali, né? Eles até escondem da pessoa, né? Infelizmente é desse jeito, irmãos. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: o homem ele é falho, né? O homem ele é falho. Mas se você fez um compromisso, um voto com Deus, não tarde em cumprir esse voto, esse compromisso. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, no versículo número 4, lá nos fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Irmãos, por quê? Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Quantas pessoas, irmãos, têm feito voto a Deus e não têm se cumprido com aquele voto? Só tem uma forma, irmãos, que a Bíblia fala de voto ser quebrado. Uma moça solteira, mora na casa dos seus pais, ela faz um voto. Só pode quebrar aquele voto dela o seu marido, depois que ela casar, né? Se o marido não concordar com aquele voto, ele tem o direito de estar quebrando aquele voto, né? Então, irmãos, se você fez um voto, um compromisso com Deus, não tarda em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Se você fez um compromisso com Deus um dia, né? Foi feito o apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Ninguém chegou perto de você, pegou sua mão e levantou: aceita Jesus, aceita Jesus. Ninguém, eu creio, que te cutucou, te falou: aceita Jesus. O pregador está fazendo um apelo: aceita Jesus. Eu creio que se foi uma decisão sua, e se foi uma decisão sua, você tomou essa decisão porque você quis tomar essa decisão, né? Então você fez naquele dia ali um compromisso com Deus. E quantas pessoas, irmãos, têm feito compromisso com Deus, e quando chega a hora de cumprir com aquele compromisso, a pessoa tem se bambeado. A pessoa, irmãos, tem pensado que aquele compromisso que ela fez foi com o pastor da igreja. Não, irmãos, o nosso compromisso que nós fizemos foi com Deus. Deus, irmãos, ele fez um compromisso, uma aliança com a humanidade. Qual foi? De enviar seu único filho para morrer em nosso lugar. Deus, irmãos, ele cumpriu com esse compromisso. Jesus Cristo, irmãos, o período que ele viveu aqui na terra, ele viveu testemunhando, falando das maravilhas que ela no céu, preparando o povo para ir para o céu, mas falando mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque o inferno, irmãos, é uma palavra que muitas das vezes a pessoa, inferno, falando inferno, irmãos, é inevitável, irmão, não tem como. Na Bíblia tem mais falado, Jesus falou mais sobre o inferno que sobre o céu. Por quê? Para evitar das pessoas ir para lá, para o inferno, porque ele quer ver as pessoas, irmãos, indo para o céu, né? Ele quer ver as pessoas o seguindo, o acompanhando. Por isso que ele diz para os seus discípulos, em João capítulo 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aonde tem muitas moradas? Na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito: eu preparava-vos lugar, e quando eu for e preparar este lugar, voltarei outra vez e buscarei vós para mim mesmo. Aí nesse momento, irmãos, que eu falava isso, chega um discípulo perto dele: mas para lá, o Senhor quer que nós acompanhe, segue o Senhor. Nós não sabemos desse lugar, não. Não sabemos para onde o Senhor vai, não. Felipe, há tanto tempo você está comigo e não sabe para onde eu vou, não sabe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra forma de nós chegarmos a Deus a não ser pela pessoa de Jesus. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Através dele, irmãos, nós vamos para lá. E nós tomamos a decisão, irmãos, de seguir a ele, de andar com ele. Irmãos, Jesus nunca, no período que ele esteve aqui na terra, ele prometeu para ninguém mar de rosa. Ele falou, irmãos: no mundo passareis por aflição.
João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, irmãos, nós também vamos vencer. Sabe para quê? Para a glória dele. Irmãos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um homem que ele andou com Deus, irmãos, ele andou com Jesus, seguiu Jesus, irmãos, e ele chegou a dizer, irmãos, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que tinha uma coroa lá em cima, irmãos, esperando ele. E tem para todos aqueles também que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, chamar. Ele me chamou, ele te chamou, né? E ele tem então uma garantia de céu para nós. Só que, irmãos, tem muita gente que quer ir para lá, mas não quer andar no caminho que leva para lá, no caminho que conduz ao céu, chamado Jesus Cristo. Então, se você tomou essa decisão de aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, você fez como que com ele um voto, um compromisso de servir a ele. Irmãos, nas profissões de fé que as pessoas dão quando vão batizar, né, antes do batismo, vem à frente, o pastor conversa ali com a pessoa: até quando você está disposto a servir Jesus? Não, pastor, eu quero seguir até a minha morte, eu quero seguir até o final, né? A pessoa faz ali aquele compromisso, faz aquele voto com Deus, né? Que naquele momento está falando com o pastor, mas está fazendo aquele compromisso, aquele voto com Deus. Irmãos, dá uma tribulaçãozinha pequena, a pessoa está largando os caminhos de Deus, irmãos, e voltando para o mundo da perdição. E aquele compromisso que você fez com Deus, esqueceu dele? Irmãos, no passado, nós temos aqui, irmão, pessoa mais velha, é o irmão Zé Maria, né, irmão Zé Maria, com todo respeito, né? No passado, irmãos, um tempo atrás aí, a palavra valia. A palavra valia. Hoje, irmão, aí o tempo foi passando, a palavra parou de valer, né? A palavra parou de valer. Aí hoje, irmão, se não tiver escrito, né, com a caneta, e não fica satisfeito ainda não, tem que ter testemunho, pelo menos, no mínimo 2 testemunhos, pessoas ali testemunhando, irmãos, né? Irmãos, o povo mais antigo tinha um ditado que falava: ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém, né? E completa o resto para mim. Mas cumprir, sim. Você não foi obrigado a entregar a sua vida para Jesus, não, mas cumprir com aquele voto, com aquela decisão. Nós precisamos de aprender a cumprir, irmãos, porque ninguém é obrigado, não, irmãos. O ser humano, ele não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a servir a Deus, irmão. Deus quer que cada um serve a ele voluntariamente. Irmãos, Jacó, ele fez um voto a Deus. Jacó, irmão, estava saindo da casa dos seus pais para ir para a sua parentela, para a casa do seu tio Labão, né? E aqui então, ele fez um voto a Deus. Fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz. Jacó falou assim aqui, ó: se eu for e Deus me prosperar, se Deus me enriquecer, eu vou dar o dízimo. Não, irmãos, ele não falou isso não. Ele falou apenas: se Deus for comigo nessa jornada que eu me empreendo, se eu for em paz e voltar em paz para a casa dos meus pais, eu tomo a decisão, o versículo de número 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Não vou ter outro não. O Senhor será o meu Deus. Josué, irmãos, levou o povo à prova. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Ele levou o povo à prova, né? E ali ele vem finalizar assim aqui, ó. No versículo 15 ele falou: se vos parece bem servir a dois senhor, os deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, né? Aí ele resumiu: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo foi e falou assim: Josué, longe de nós servir a outro Deus, nós queremos servir ao Senhor. Não, só que vocês não podem servir a Deus. Por quê? Porque vocês sempre falam que vai servir a Ele, que faz um compromisso com Ele, que vai servir Ele. Só que o tempo vai passando, aí vocês vão fraquejando, daqui a pouco larga a Deus e começa a servir outro Senhor. Não, Josué, dessa vez vai ser para valer, irmãos. Tem pessoas que converteu, talvez uns 20 anos, 30 anos, aí o tempo foi passando, desistiu, voltou atrás, né? Aí volta para a igreja, chega lá: não, pastor, agora dessa vez eu vou ficar firme mesmo com Jesus e tudo. Aí o tempo vai passando, de repente volta atrás, irmãos. E aquela decisão que você tomou, esqueceu dela? E aquele compromisso que você fez com Deus, esqueceu dele?
Aí Josué vai falar com o povo assim, que ó, hoje Deus põe o céu e a terra por testemunho, porque Deus, irmão, não confia no homem não. Quem lembra aqui que no passado o povo tinha o costume, hoje são poucos, difícil você ver essa palavra, pessoa falando assim, eu juro por Deus, né? Ia contar algo para alguém, a pessoa não acreditava, aí tinha que jurar, né? Eu juro por Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Por quê? Porque a terra é o estrado dos pés de Deus, o céu é morada de Deus. Irmãos, o ser humano, às vezes, para acreditar na palavra dele, tem pessoa, irmão, que caiu em tanto descrédito, irmãos, que ele fala assim, eu juro por Deus. Daqui a pouco os políticos vão começar assim, na sua propaganda, eu juro por Deus que eu vou fazer isso e isso. Aí chega perto de outro, fala a mesma coisa, e quando chega a hora de cumprir, irmãos, não cumpre não. Mas aquele que, irmãos, que conhece a Deus, que serve a Deus, que é servo de Deus, ele tem que ele pode tratar, ele pode tratar, irmãos, mas ele tem que ser mais real, irmãos, para cumprir aquilo que ele tratou. Porque o compromisso seu, irmãos, não é com o homem, o compromisso seu é com Deus, irmãos, né? Se você, quando naquele momento que você fez um compromisso com Deus, Deus escreve o seu nome no livro da vida. E sabe o que acontece? A festa no céu quando o pecador se arrepende. Lucas 15, 7. Irmãos, quando você levantou sua mão, tomando a decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, os anjos de Deus, irmãos, começaram a fazer festa lá no céu. Irmãos, que maravilha, irmãos. Naquele momento, o seu nome, ele é escrito no livro da vida. Irmãos, nada, não tem borracha nenhuma que apague o seu nome do livro da vida não, irmãos. Deus disse, irmãos, através de Jesus, todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Jesus nunca lança ninguém fora não. Se você um dia andou com Jesus, largou os caminhos dele, né, e falou, desanimei, parece que Deus desistiu de mim. Deus não desiste de ninguém não. Deus é amoroso, irmãos. Isaías 49, ali vem nos falando, versículo 15. Pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre, do filho que a amamenta? Mesmo que essa venha esquecer, eu de maneira nenhuma esquecerei de ti. Por quê? Porque na palma da minha mão tem os seus nomes gravados, escrito. Olha o quanto que Deus nos ama, irmãos. Ele não esquece de nós não, irmãos. Então vamos pegar firme com esse Deus, irmãos. Vamos lembrar, irmãos, que aquela morte, né, lá da cruz do Calvário, que daqui a pouco nós vamos ao Senhor. Aquela morte, irmãos, não é simbólica não, né? Tem algumas coisas na Bíblia que é simbólico, mas nem tudo, irmãos. Aí tem pessoa que vai, inferno, o povo fala sobre o inferno. Tem um grupo por aí que fala que inferno é simbólico, né? Tem isso não. Jesus contou, irmãos, sobre Lázaro, né, e o rico. Lucas capítulo 16, ele falou sobre o inferno, né? Então, irmãos, é real. Então, quando Jesus andou naquela via dolorosa, irmãos, derramando o seu sangue, gota a gota, por amor à minha vida, por amor à sua vida, irmãos, sabe por que foi aquilo? Por amor. Simplesmente por amor, irmãos. Jesus amou tanto, irmãos, mas amou tanto o mundo, irmãos, que deu a sua única vida. Deus amou tanto o mundo, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Eu creio que você quer a vida eterna. Mas às vezes, irmãos, as pessoas pensam assim, Efésios 2,8 fala, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação ela é de graça. Ela é de graça. Só que ela é de graça para nós. Para Jesus, para Deus, custou o sangue do seu Filho. Para Deus custou o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Só que não é simplesmente assim não. Não é simplesmente não, entregou a vida para Jesus e agora eu estou com a Bíblia debaixo do braço, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o céu. Irmãos, céu, tem céu de todo jeito, irmãos, né? Como diz o ditado do povo, tem o céu da boca da onça, né? Alguma pessoa pode ter algum lugar ali, lá para os meus lados lá, tem um lugarzinho lá que chama pedacinho do céu, né? É um lugar tranquilo, um lugar bem afastado, pedacinho do céu. Então lá, é um pedacinho, é um paraíso, pedacinho do céu. Mas o céu, irmãos, aonde habita Deus, irmãos, no santo dos santos, irmãos, não é assim não, irmãos. Lá não entra de qualquer jeito não, irmãos. Lá não entra bagagem não, irmãos. Lá somente entra os que forem lavados e remidos no sangue de Jesus. Irmãos, aquele sacrifício de Jesus, irmão, que a cruz do Calvário não foi em vão não, né?
aquele amor, irmãos, grande que Deus teve para com a humanidade, irmãos, né? Não é qualquer, ninguém faria isso não, irmãos. O que Jesus fez ninguém faria não, né? Romanos 5:8 fala: Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecador. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar vida, e vida com abundância. Ninguém faria isso não, irmãos, por amor à humanidade não. Uma mãe, eu amo tanto meu filho, eu dou a vida pelo meu filho, né? Pelo filho dela dá a vida, mas pelo filho de outra, ela dá a vida? E pelo um estranho? Irmãos, quando a Bíblia vem falando assim, ó, sendo nós ainda pecador, no original está falando assim, sendo nós ainda inimigo de Deus. Irmãos, nós éramos como o quê? Inimigo de Deus, e Deus deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Aquele momento, irmãos, aquele momento que Jesus estava naquela cruz, o povo que crucificou Jesus, que mandou crucificar Jesus, era aquela mesma multidão que ele tinha alimentado, é aquela mesma multidão que ele tinha curado. E naquele momento, a quem vocês querem que nós solta? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Solta Barrabás, solta Barrabás. E Jesus, chamado Cristo, crucifica-o. Irmãos, ao ouvir uma palavra dessa, ao ler na Bíblia uma palavra dessa, mas que covardia. Por que não soltou Jesus e crucificou Barrabás? Você naquele momento ali, Barrabás estava representando a humanidade. Se tivesse soltado Jesus e prendido Barrabás, crucificado Barrabás, naquele momento eu e você estava sendo condenado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, irmãos, nós fomos sarados. Sobre as pisaduras de Jesus, irmãos, nós fomos sarados. Então às vezes aquela pessoa boazinha, né? Por que não prendeu, não crucificou Barrabás e soltou Jesus? Porque se tivesse crucificado, irmãos, Barrabás, eu e você não estaria aqui nessa noite, né? Alguém pensa, chega até a falar: Jesus, ele veio enganado. Ele não veio enganado, irmãos, ele veio sabendo, irmãos, de tudo que ele iria passar, irmãos. Naquele momento então que ele falou com Deus, que ele orou a Deus e pediu ele para afastar dele aquele cálice. Por que ele pediu para adiantar então, irmãos? Porque o pecado que estava sobre os ombros dele, irmãos, da humanidade, irmãos, foi tão grande, irmãos, que ele não estava suportando. Irmãos, ele não estava suportando. E aquele momento, irmãos, que Deus, irmãos, na pessoa de Jesus, irmãos, estava lá, Jesus naquela cruz, e você pode ver na Bíblia que às 3h escureceu tudo, né? Naquele momento ali. Sabe por que escureceu? Deus, irmãos, virou o rosto, irmãos, virou as costas para Jesus. Aí alguém vai e fala assim: mas pera lá, que pai é esse? Virando as costas para o seu filho. Não, irmãos, o pecado que estava sobre os ombros de Jesus, irmãos, que Deus não suportou olhar, irmãos, para aquela cruz e ver o seu filho ali morrendo, irmãos, inocentemente, irmãos, por amor à humanidade. Naquele momento, se Deus estivesse olhando para a irmã, né? E tirado o filho dele e colocado você, irmãos. Deus virou as costas, irmãos, para Jesus, irmãos, porque naquele momento ele não suportou olhar, não, irmãos. Deus não via Jesus naquela cruz, não. Ele via ele via você. Ele via o pecado da humanidade sobre os ombros do seu filho inocente, irmãos, né? Aquele compromisso que Jesus fez, não. A quem vocês estão procurando? Nós estamos procurando Jesus. Há tanto tempo eu estou com vocês, eu comi com vocês, eu estava sempre, e vocês vêm me prender. Por que vêm me prender de noite? Eu estava sempre ali na sinagoga, sempre orando, e vocês vêm me prender aqui de noite. Para que vem com pau? Eu não sou um cachorro, não, né? Aí naquele momento, irmãos, eles pegaram, nós estamos caçando Jesus para prender, né? Aqui. Jesus poderia ter escondido deles, não, irmãos, ele não fez isso não. Ele sabia. Aí o apóstolo Pedro arranca da espada, corta a orelha de um soldado. Opa, o meu Jesus você não vai levar não. Não, Pedro, faz isso não, Pedro. Foi para isso que eu vim, Pedro. Eu vim foi para isso. Vai lá e pega aquela orelha, colocou no lugarzinho lá dela, irmãos, o jeitinho que ela era antes. Por quê? Porque ele veio foi para isso, irmãos. Ele veio para morrer no meu lugar, no seu lugar. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jacó, quando ele faz esse voto com Deus, irmãos, de ir, né? Ele não pediu a Deus prosperidade. Ele pediu a Deus que levasse ele e trazesse com segurança. Vamos ver aqui, irmão, no livro de Juízes, capítulo 11. Gostaria que os irmãos abrissem comigo. Juízes, capítulo 11,
Vai falar de um certo homem aqui, irmãos, pelo nome de Jefté, que fez também um compromisso com Deus, um voto a Deus, irmãos. Uma aguinha aqui, né? Juízes capítulo 11, versículo 29. Irmãos, às vezes você que está aqui nessa noite, eu não conheço sua vida, eu não sei como foi sua infância, eu não sei se você foi uma pessoa rejeitada, talvez pela sua família, eu não sei o que você passou, né, na sua caminhada até hoje, na sua jornada até hoje. Esse homem aqui, irmãos, pelo nome de Jefté, ele foi rejeitado. Por quê? Porque este homem aqui, irmãos, ele era filho de uma prostituta. Ele não era filho legítimo, não era irmão legítimo, né, dos seus outros irmãos. E os seus irmãos, então, rejeitou Jefté. E esse moço, um dia, irmãos, eles precisaram dele. E quando eles veio precisar de Jefté, ele foi e falou assim: agora que vocês estão precisando de mim, vocês me desprezou, me tocou da casa dos meus pais, e agora vocês estão precisando de mim, me procurou. Não, Jefté, nós queremos que você faça um compromisso aqui de nos ajudar numa luta e vencer. Nós vamos colocar o Senhor como líder do nosso grupo. Aí o Jefté aceitou, irmãos. Então ali, ele fez ali, né, o versículo 29 aqui, capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa, Gileade, passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Até aqui por enquanto, irmãos. Jefté, irmãos, ele fez um voto a Deus: se o Senhor for comigo, me der força, me guardar, a ponto que eu posso lá guerrear e vencer, né, eu vou fazer com o Senhor um voto. A primeira pessoa que, quando eu chegar na minha casa, sair e for ao meu encontro, eu darei essa pessoa a Deus. Irmãos, quem foi que apareceu? Sei ler, quem lembra quem apareceu? A filha dele. Ai, 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 e agora, hein? E o voto que ele fez, e o compromisso que ele fez? Irmãos, pense antes de você fazer algum voto. Pense antes de você fazer um compromisso. Se você não vai cumprir, não faz não, né? Melhor não votar do que votar e não cumprir. Por quê? Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Eclesiastes 5:4, né, que eu disse. Aquele moço fez esse voto, fez esse compromisso. Versículo 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, e a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então ele venceu ali, irmãos, aquela luta, né, aquela guerra, porque Deus estava com ele. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel, que era mim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha, o que, irmãos? Filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. Ah, filha minha, você me joga no chão desse jeito, minha filha. Eu fiz um voto a Deus, a primeira pessoa que viesse a mim, eu ia dar para ele em holocausto, em oferta a Deus, para servir a Deus. Irmãos, aquela menina, aquela: meu pai, o senhor fez isso, meu pai, e agora, meu pai? Por que o senhor não pensou em fazer esse voto, meu pai? Não fez isso não, irmãos. O versículo aqui vem nos falando, 36. E ela lhe disse: pai meu, fizeste este voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor
te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Meu pai, se o senhor fez o voto, cumpre com o seu voto, meu pai. Deus não deu ao senhor vitória? Irmãos, tem pessoa que às vezes faz o voto com Deus, na hora que chega na hora de cumprir, eu tinha falado, até acho que eu contei aqui um dia que eu vim aqui, de um certo irmão, que estava com a causa lá, né, meia perdida. Aí ele foi e falou com o pastor: pastor, ora por mim que eu estou com a causa meia perdida aí, e se eu ganhar essa causa, eu vou dar tanto para a igreja. Beleza, o pastor orou, o irmão recebeu lá aquela recompensa dobrada, né? Aí chegou na hora, o pastor, eu falei, eu tinha prometido, senhor, que eu ia dar tanto para a igreja, mas estava pensando, mas dá para me dar tanto, não vou dar só tanto. Aí o pastor falou: pois é, irmão, o seu compromisso que você fez foi com Deus, não foi comigo, não. Lembra disso, viu? Então, às vezes, irmão, a pessoa faz o compromisso, faz o voto, né, com Deus, e quando chega na hora de cumprir, irmãos, tem dificuldade, irmãos. Tem dificuldade. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Se você sabe, não vai dar conta de cumprir o seu voto, não faz não, tá? É melhor você não fazer. Vou fazer o voto de não cortar cabelo. Aí o tempo vai passando, e quando de repente você vê aquela pessoa, cabelo curtinho, mas você não tinha feito voto, que não ia cortar cabelo? Vou fazer um voto tal. Não importa qual, irmãos. Se você não vai cumprir, não faz não, irmãos. Porque a pessoa esquece, é relaxado, o ser humano tem essa facilidade, mas Deus não é não, irmãos. Deus é real, né? Quando você fala, irmãos, Deus está lá esperando, né? Por mais que Ele sabe que o ser humano tem essas falhas, mas é por isso que Ele deixou claro: melhor você não fazer do que você fazer e não cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Nós vemos aqui também no livro de 1 Samuel, um texto muito conhecido também, nosso, né? De uma mulher, irmãos, que não tinha filho. Ela fez um voto a Deus. Mulher pelo nome de Ana, né? Os irmãos conhecem muito bem a história. Como o nosso assunto é esse, né? Nós vamos falar sobre ela. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, fazendo um voto a Deus. Ana, irmãos, tinha uma rival pelo nome de Penina, porque naquela época era permitido, né? A mulher que não desse filho, era permitido então o marido ter uma segunda esposa, né? Então deu para o seu marido Eucana, sua concubina, né? Penina. E ali então aquela mulher deu filho ao seu marido, e ela não tinha filho. E aquela mulher pegando o seu filho, começava: eu tenho filho, você não tem, coisa boa, né? Eu tenho um filho, eu tenho 2, eu estou grávida de novo. E Ana lá, irmãos, naquela tristeza, irmãos, chorava, né? E a outra mulher sempre ali, irmãos. Aí ela pensou: não tem jeito mais não, eu vou ter que apelar agora para Deus, mas é de verdade mesmo. Talvez Ana, irmãos, já tinha orado várias vezes, irmãos. Talvez você, a gente costuma falar o meu problema, né? Mas o problema não é nosso não, o problema, irmãos, é do diabo, irmãos. Se você entregou sua vida para Deus, irmão, o diabo, irmãos, que queira colocar problema, irmãos. Alguma dificuldade que você acha que é sua. Aí tem pessoa que entrega, irmãos, né? Eu já orei nesse sentido, e até hoje eu não vi o resultado. Irmãos, talvez Ana já tinha orado, irmãos, né? A Deus, mas não tinha de resultado ainda. Resolveu fazer um compromisso mais sério com Deus. Se o Senhor me der um filho, varão, eu vou devolver ele ao Senhor. Eu vou fazer um voto, eu quero um filho. Ela especificou, não é tanto faz, tem gente que é assim, né? A mulher engravida, tanto faz, se for uma mulher vindo com saúde, graças a Deus, irmãos, né? A gente não está escolhendo não, tanto faz se for uma mulher, mas ela não. Eu quero um filho varão, e eu vou devolver ao Senhor, para que ele possa servir o Senhor todos os dias da sua vida. E aqui, irmãos, nós vemos, né? Ela fez esse voto a Deus, e Deus, irmãos, concedeu para ela essa bênção, irmãos. Concedeu? Sim, é claro. Porque o compromisso que ela fez, irmãos, foi com Deus, irmãos, né? Deus, irmãos, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não cumprirá. Se ele falou, ele vai cumprir, irmãos. Passe o tempo que passar, mas ele vai cumprir com a sua promessa, né? Deus fez uma promessa para Abraão de dar ele um filho.
E o tempo foi passando, passou 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Depois de 25 anos, irmãos, Abraão teve o filho que Deus prometeu para ele, né? E ele, irmãos, foi abençoado com aquele filho Isaque. Ana, irmãos, fez o voto a Deus, irmãos. E aqui no capítulo 1 ainda, no versículo de número 21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. 23. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que eu desmames. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Ou seja, lembra da palavra que você fez com Deus, o compromisso que você fez com Deus. Chegando lá, você fala com o profeta, com o sacerdote Eli, que quando o menino desmamar, eu vou lá, vou devolver ele. Não, pode ficar até ele desmamar, mas não esqueça, você fez um voto, você fez um compromisso, né? Aí o versículo aqui, de número 26, do mesmo capítulo: e disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então chegou o momento dela entregar, levar o seu filho para devolver para Deus, para entregar, né, para o sacerdote Eli. E ela chega lá então com aquela criança que, esse aqui é aquele menino que eu orava a Deus, eu pedi a ele a Deus. Irmãos, talvez o sacerdote não estava nem lembrando mais, irmãos. O sacerdote estava velhinho, nem estava lembrando mais, né? Porque ele falou para ela assim: seja feito segundo a sua petição, né? Porque até quando, mulher, você vai ficar embriagada? Até quando? Não, Senhor, não tenha tua serva por filho de Belial. Eu não estou embriagado igual o Senhor está pensando, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, amargurada. Eu estou precisando de uma bênção. Vai, que o Senhor da paz te conceda aquilo que você está pedindo. Aí a mulher foi para casa, levantou, irmãos, enxugou os seus olhos e foi para casa, irmãos. Ela foi confiando, irmãos. Ela foi confiando na vitória, irmãos, que estava sobre a vida dela, né? E ela então, irmãos, passou o tempo determinado. Ela veio ter aquele filho. E ela tinha falado com Deus que devolvia para ele. Irmãos, a mulher ficou muito tempo esperando, irmãos. Depois ela poderia ter pensado assim: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Agora que eu estou com um filho aqui, eu não vou devolver, não. Tem compaixão de mim, não, irmãos. Mas ela fez o compromisso e ela cumpriu com seu voto. Ela cumpriu com seu compromisso. E Deus, irmão, recompensou ela, irmãos, né? Nós vemos aqui no capítulo 2 ainda, no versículo de número 20 e 21, ele abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, às vezes eu e você pensa assim: mas eu vou dar isso aqui, só é o meu último centavo que eu tenho, eu vou dar ele para Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que será de mim? Irmãos, Ana deu seu único filho, né? Devolveu ao Senhor. Deus concedeu para ela mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, né? Irmãos, Deus deu a ela muito mais do que ela tinha. Por quê? Porque ela fez um voto a Deus e ela cumpriu com seu voto. Valeu a pena, irmãos, que a mulher fazia aquele voto, mas mais ainda valeu a pena ela cumprir com seu voto. O menino crescia, irmãos, na graça e no conhecimento. E quem foi o profeta Samuel? Irmãos, falar do profeta Samuel, irmãos, é uma pessoa que teve experiência com Deus, né? Lá no capítulo 7 de 1 Samuel, no versículo número 12, né? Nós vemos uma palavra muito conhecida pelos cristãos, né? Ebenezer. Por quê? Ali, irmãos, ele colocou uma pedra, né? Como marco, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Se Deus te ajudou até aqui, irmãos, tenha certeza, Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai te desamparar, não. Ele vai continuar te ajudando. Ele vai continuar te dando graça, irmãos. E você vai vencer para a glória dEle, né? Ele fica satisfeito, irmãos, em nos abençoar. Eu como pai, você como mãe, né? Fica alegre em ver o seu filho alegre. Deus também, irmãos, fica alegre quando vê os seus filhos, nós, alegres na presença dEle, servindo a Ele com alegria, né? Apresentai-vos a Ele com cântico, saber que o Senhor é Deus, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Irmãos, a epístola de Filipenses significa a epístola da alegria, o livro da alegria, a carta da alegria, né? Então alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrar no Senhor, irmãos. Alegra na presença de Deus, né? Seja grato a Ele por tudo que Ele tem te feito. Finalizando, nós vemos aqui também, né? Voltando aqui em Gênesis capítulo 28. Jacó, irmãos, ele fez 28 nada, versículo capítulo 30 de Gênesis. Nós vemos aqui, irmãos, que Jacó, ele tinha feito aquele compromisso, né? Com Deus. Se Deus fosse com ele naquela jornada, ele não pediu para Deus riqueza não, irmãos. Pediu não. Só que Deus fala, irmãos, no livro de Efésios 3:20, Ele nos dá muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele nos dá muito mais, irmãos. Ele fala simplesmente, se Ele fosse e voltasse, e desse Ele pão para comer, né? Se Ele fosse e voltasse em paz para a casa do seu pai, Ele seria o Deus dele, né? E Ele devolver o dízimo para Deus, né? E nós vemos aqui no capítulo 30 de Gênesis, capítulo 30, versículo 43. Capítulo 30, 43. 42 e 43. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Olha só, e o homem, este homem aqui é Jacó, irmãos. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos, e camelos e jumentos. E o homem Jacó, irmãos, ele foi, irmãos, Deus abençoou tanto, irmãos, a vida de Jacó, que só o presente que ele mandou para o seu irmão Esaú, se ele tivesse somente aquilo, irmãos, já era o bastante. Só o presente. Claro que a pessoa, por mais boazinha que ela seja, ela nunca dá a alguém mais do que ela tem, né? Ela dá um pouquinho daquilo que ela tem. Você vai dar um presente a alguém, você não dá o todo seu não, e fica com menos não. Então, se ele deu um presente, mandou um presente para o seu irmão Esaú, dá para nós entender o quanto Deus abençoou aquele homem, irmãos, né? Se ele tivesse apenas o que ele deu de presente para o seu irmão, já era o bastante. O homem ficou rico na presença de Deus. Por quê? Porque ele fez um voto a Deus, irmãos, e ele cumpriu com o voto. E nós vemos aqui no 32, versículo 10, irmãos. Aqui, irmãos, ele vem reconhecer, irmãos, né? 32, 9 e 10. Nós temos que aprender a reconhecer, irmãos, a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Reconhecer e agradecer a Ele, irmãos. Ser grato a Ele. 32, 9 e 10. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Olha só, ele reconhecendo, irmãos, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Eu vim para cá com apenas um cajado, não tinha nem um chapéu para tampar do sol, né? Como que hoje 2 bandos. Eu tenho muito gado, né? Tem servo, tem serva, tem esposa, tem filhos. O Senhor me abençoou, né? Então ele queria, irmão, voltar para a casa dos seus pais, irmãos. Mas ele queria a bênção de Deus, irmãos, sobre a vida dele. Ele queria a confirmação. Deus já tinha abençoado, mas ele queria a confirmação de Deus, irmãos, sobre a vida dele. E nós vemos a confirmação aqui no 32, versículo 30. Vamos ler o versículo 28 a 30. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois já como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome?
e o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então Jacó, irmãos, ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve, irmãos, aquele encontro com Deus, a sua vida foi salva. A sua vida nunca mais foi a mesma. Jacó, irmãos, ele saiu daquele lugar pelo nome de Peniel. Ele saiu mancando, irmão, manquetou naquele momento ali. Mas o mais importante, ele saiu com a bênção na mão, irmãos. Ele saiu puxando de uma perna, irmãos, mas ele saiu abençoado. Então o mais importante, irmãos, é você fazer o compromisso com Deus. Mas o mais importante ainda é você cumprir com aquele compromisso, com aquele voto que você fez com Deus. Não esqueça, você está aqui na igreja aqui para servir. Não é o pastor Tiago, não é a esposa dele, não. É servir a Deus. Tudo que você faz, irmãos, você vai ter recompensa um dia. Mas quem recebe é só o pastor. Mas você também tem a sua recompensa um dia, né? Você vai receber o seu galardão, né? A sua recompensa. Eclesiastes vem falando: tudo que te vier às mãos para fazer, faça-se segundo as suas forças. Por quê? Porque o além para onde vai não tem obras e nem projeto. Então o que você vier nas suas mãos para fazer, faça-se segundo as suas forças, que Deus vai te recompensar para a glória dele. Então fica essa palavra para os irmãos nessa noite. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Você volta para a sua casa abençoado. E lembrando, irmãos, vai fazer